Minha trajetória é que tenho formação em imagem cerebral e ressonância funcional. Fiz um doutorado na Universidade de Cambridge, trabalhei em neurociência 10 anos, né? Nos últimos 15 me dedico a questões de fé e crença. Por 20 anos tenho falado, comunicando, escrevendo sobre questões de fé que as pessoas têm e tentando comunicar algumas das razões pelas quais a crença em um Deus é plausível. Acredito que o Deus é credível e merece ser considerado. Diria que meu background era religiosamente neutro. Tive uma infância muito amorosa, estável e segura em casa, mas coisas espirituais simplesmente não eram discutidas. E isso significava que eu não sabia nada sobre a fé cristã, literalmente não sabia nada, mas também não tive experiências ruins ou associações negativas com o cristianismo que precisassem ser desfeitas. Então, eu o descrevo como se, né, não tivesse uma componente religiosa. Lembro de ir à escola dominical, talvez algumas vezes, mas sempre me senti um pouco desconfortável, pois não estava familiarizado com isso. Não tinha uma Bíblia. Então, quando tiraram as Bíblias, me senti estranho, mesmo não sabendo o que acreditava. Eu sabia o que amava na escola, né? As ciências. Decidi, na adolescência, que queria ser cientista. E eu amei isso. E provavelmente trabalhei um pouco demais. Eu admirava muito o meu professor de biologia no nível A, pois continuei estudando biologia, química e matemática ao nível do Reino Unido, que são os exames que você faz para entrar na universidade ou faculdade. E meu professor de biologia, no nível A, me deu um livro de Richard Dawkins, chamado O Gênio Egoísta. Isso aconteceu há poucos anos, após o lançamento, quando o livro já estava fazendo muito sucesso. Este livro, e de alguma forma, absorvi a ideia de que somos apenas máquinas de genes. Apenas o material é tudo que significa ser um ser humano e que o propósito de nossa existência é realmente transmitir nosso material genético para a próxima geração. O importante é que nossos genes sobrevivem e continuem na vida. Eu simplesmente absorvi essa visão, não? E isso é interessante para mim. Não acordei um dia e decidi adquirir uma visão de mundo, uma crença religiosa ou uma perspectiva sobre o mundo. Apenas absorvi isso de pessoas ao meu redor, de livros que me deram, de revistas que li, de TV e rádio, etc. Não havia redes sociais naquela época, então não tinha isso. E eu não critiquei essa visão, apenas assumi que era assim. Cheguei à universidade para estudar bioquímica, assumindo que éramos seres materiais e que ciência e Deus não eram compatíveis. Na verdade, não sabia bem o que acreditava. Eu provavelmente me descreveria mais como agnóstico do que como um cético muito vocal ou ateu fervoroso. Eu simplesmente não pensava muito nisso, mas quando o fazia, dizia-se que não se pode ser cientista e acreditar em Deus, então é preciso escolher entre os dois. É assim que cheguei à universidade. Não foi até chegar na universidade que começaram a usar títulos atraentes, a União Cristã nas escadas que levam ao refeitório. E eu nunca tinha visto isso antes. Eu me pergunto quem são essas pessoas que questionam sobre a vida, pois isso não fazia parte da minha realidade. Minha formação, minha criação. Claro, né, que não. As questões filosóficas que você levantou, eu tive cristãos na minha vida, então eu fazia parte de um grupo de jovens nos meus anos do ensino médio. Eu frequentava em grande parte por causa de amizades e interesses românticos, né? Então, tô feliz por fazer parte desse grupo, marcando uma caixa e talvez, de uma forma engraçada, eu pensei, talvez isso me torne uma pessoa mais completa, pois estou marcando a caixa religiosa aqui e também tem outras coisas que estou fazendo. Agora, acho que havia pessoas no grupo que se consideravam cristãos comprometidos e tive conversas profundas com elas. E, na verdade, sei que um deles havia estado, orando por mim há muito tempo. Mas não era sobre ciência e Deus, nem sobre se somos apenas nossos cérebros ou matéria em movimento. Isso veio mais tarde. Eles ficaram surpresos quando eu os liguei alguns anos depois e disse que eu me tornei um crente. Tornei-me cristão na minha primeira semana na Universidade de Bristol. Eles organizaram um evento chamado Grill a Christian, que era basicamente
4 cristãos sentados em cadeiras em fila e um auditório cheio de pessoas perguntando o que quisessem. E essa foi uma parte importante do início da minha jornada. Perguntar é aceitável, e cristãos de verdade querem responder às perguntas das pessoas, pois se algo é verdadeiro, perguntar vale a pena assim para saber se algo é verdadeiro ou não. Então, levantei a mão no meio da noite, grilando um cristão e perguntei: você realmente acredita em Deus e é cientista ao mesmo tempo? E recebi a resposta de que sim, é possível. E ao dizer isso, a ciência em conflito com a crença em Deus é como dizer que o software, os programas e processos que suportam o Instagram estão em conflito com a existência de Kevin Systrom, o fundador e CEO. E claro, essas duas coisas não estão em conflito, na verdade juntos. Eles fornecem uma compreensão mais completa do Instagram, e se tentar entender apenas com base no software e nos processos, termina com uma compreensão reduzida, e é o mesmo com Deus e a ciência. O estudo dos mecanismos do mundo natural não está em conflito com a crença em aquele que iniciou tudo e continua mantendo hoje. E nunca tinha ouvido algo assim antes, e isso realmente me abriu um novo horizonte para fazer mais perguntas e interrogar mais cristãos, o que fiz durante os seguintes meses. Nos seguintes, comigo corosamente, melhor que se ficava ser cristão. E então, colegas de apartamento e companheiros de quarto discutiam sobre a fé cristã e conversávamos até tarde na escada. E eu também fui a um curso onde pude fazer perguntas e provavelmente dei muito trabalho para eles só com as minhas perguntas, mas novamente foi fundamental na minha jornada ter lugares para fazer isso. E havia pessoas dispostas a me ouvir, me acompanhar e me ajudar. Acho que sua mente inquisitiva, o desejo de saber o que é verdadeiro te serviu muito bem, pois estou aqui pensando e há muitas pessoas que simplesmente acreditam em um paradigma ou algo assim, que você sabe, ciência e Deus, eles são inimigos, eles não são amigos, você sabe disso. Eles não combinam, nem científico, nem religioso. Ou você é razoável e racional, ou está iludido. Isso, e eles não dedicam tempo, como você fez, para começar a fazer essas perguntas. Como eles se relacionam? Como entender uma visão integrada? Que tipo de perguntas você tentava responder sobre como entender a integração ou de uma visão centrada na fé ou em Deus, visão que também se baseia em evidências e racionalidade, mas também você conhece o paradigma do mecanismo de agência, onde existem, em certa medida, 2 tipos de fontes de conhecimento. Isso pode andar juntos de maneira bela. Como você estava se movendo, né, nessa jornada? Lembra de alguma especificidade com a qual você estava lidando? Sim. Então, uma questão muito importante para mim naquele momento foi a criação, evolução, pois eu estava estudando química, onde, você sabe, com certeza, a evolução molecular era parte do nosso dia a dia. Você sabe que era um processo considerado padrão e natural, então vamos estudá-lo. Então, sabe? E novamente, acho que eu ouvi em algum lugar que sabe que os cristãos acreditam em certas coisas sobre a Bíblia, como conciliar isso com essa crença em Deus. E claro, reconheço que os cristãos têm diversas visões sobre como interpretar os versículos iniciais de Gênesis, mas acima de tudo, não é um livro científico, não é um relato científico, mas sim de eventos que realmente ocorreram, mas não de forma literalmente científica.